Graça e paz, irmãos. Amém. Bom dia. É uma alegria, é um prazer estar aqui com os irmãos, porque sempre nós somos muito bem recebidos pela igreja local e também pela família. Sempre é um bom momento de comunhão, de confraternização familiar, quando também a gente vem a Caruaru. E é uma alegria compartilhar com os irmãos desse momento. 125 anos de caminhada, 125 anos de bênçãos aos pés do Senhor, debaixo de muita luta, de muita provação, de muitos desafios. E é bom quando a gente vê a palavra ela sendo fiel, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui nos ajudou o Senhor. Nós louvamos a Deus por isso. É muito bom encontrá-los bem servidos. Tenho acompanhado a caminhada dos irmãos, agora também por meio das redes sociais do pastor Thomas Magno, né? O pastor Thomas Magno, ele sempre mostra lá aquilo que está acontecendo, o que está fazendo, e é bom vê-los, né, nessa dinâmica, nessa vontade de crescer na palavra, no evangelismo, em missões, em comunhão. Que Deus possa abençoá-los e ajudá-los, porque nós servimos ao grande Deus e somos súditos do Senhor Jesus Cristo. A Ele seja a honra, a glória e o louvor. Amém. Peço que os irmãos abram as suas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2, versos de 1 a 5. 1 Coríntios, capítulo 2, versos de 1 a 5. A minha tradução é NVI, então, muito provavelmente, se você não tem a NVI, você vai ter alguma dificuldade, mas você acompanha comigo e a gente segue, então, na leitura e no aprendizado da Escritura. Aqueles que podem, fiquem em pé, em reverência à Escritura. 1 Coríntios, capítulo 2, versos de 1 a 5, diz assim a palavra do Senhor. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com um discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram em demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Vamos orar? Senhor, nos alegramos mais uma vez na Tua presença, pelo privilégio que temos de abrir a Tua palavra, de lê-la e de receber dela a instrução para a nossa vida. Que o Teu Santo Espírito possa nos dar o discernimento, o entendimento e a vontade, Senhor, de perseverar no caminho da santidade. Que tudo que aprendemos, Senhor, seja colocado em prática e que em todas as áreas da nossa vida Tu sejas visto, percebido e glorificado. Pois nós temos prazer no Senhor. O nosso deleite está na Tua glória. E te pedimos, Senhor, que possamos crescer em conhecimento, em maturidade e em prática, para que o Teu nome seja ainda mais reconhecido e engrandecido nas nossas vidas. Te peço, Senhor, que Tu estejas abençoando o Teu povo, que a Tua graça possa ajudá-los, que Tu possas continuar levantando homens e mulheres dedicados à Tua obra, tementes a Ti, que Te amem e Te sirvam, Senhor, com todo o coração. Que Tu possas cuidar do mais novo ao mais velho, suprindo suas necessidades, guardando-os do mal. E que a igreja floresça, Senhor, para o louvor da Tua glória. Que o prazer de Te servir seja percebido pelos de fora. E que a Tua palavra, ela seja não apenas cara aos corações, mas que ela esteja, Senhor, nos lábios dos Teus filhos. Que assim seja, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Queridos, esse texto, ele é um texto
muito querido por mim. Ele faz parte da minha caminhada como servo do Senhor. Um dia no seminário, lendo o texto de 1 Coríntios, eu cheguei nos versos de 1 a 5 do capítulo 2 e fez um sentido muito grande para mim naquele dia. Aquilo meio que despertou-me para algumas coisas que eu não tinha ainda pensado. E por meio do conteúdo desse texto, eu me dei mais ao Senhor, eu me dediquei mais a Ele. Quando o pastor Thomas me convidou para estar aqui com os irmãos, eu conversei um bocado com o Senhor. E esse texto me veio à mente. E a gente vai dividi-lo, então, em duas porções. Nós vamos ver um pedaço dele hoje de manhã e um pedaço dele hoje à noite. Mas os versos de 1 a 5 do capítulo 2, eles são consequência de toda a construção de Paulo do capítulo 1. Então, a gente vai dar um passo para trás para chegar, então, onde a gente quer. E aí, antes da gente entrar no texto propriamente dito, eu queria lembrá-lo de algumas coisas que talvez você já saiba, mas que é importante para a gente lembrar e dar profundidade ao que Paulo está dizendo aqui. Paulo plantou essa igreja. Ela plantou essa igreja no final da sua segunda viagem missionária. Ninguém tem dúvidas de que o autor dessa carta é Paulo. Lá no verso 1, ele mesmo, coloca seu nome de próprio punho. Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo, ali no capítulo 1. Paulo, ele quando chega em Coríntios, e isso está lá registrado em Atos capítulo 18, ele vai estar naquela cidade e vai cuidar do povo que é alcançado pela pregação da palavra durante aproximadamente ali 1 ano e 6 meses. Depois desse período, ele vai para a cidade de Éfeso, onde ele também se estabelece, e ele continua ali pregando a palavra, e pessoas vão sendo alcançadas pela pregação da palavra, e é ali em Éfeso que ele escreve essa carta. Apesar daqui estar dizendo que é a primeira carta de Paulo aos Coríntios, essa não é a primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios. Isso a gente tem conhecimento lendo essa carta. A primeira carta se perdeu, a gente não sabe onde ela foi parar. Ela só é mencionada por Paulo. Mas essa carta, ela então chega para nós pela vontade de Deus, e nós temos ela na nossa escritura como sendo a primeira carta de Paulo aos Coríntios, porque é a carta que nós temos então em mãos, em conhecimento. Essa carta, ela é bastante importante e a gente tem que fazer algumas perguntas, porque nós vamos ver que a igreja de Corinto ela era uma igreja extremamente abençoada por Deus. Aqui há um paradoxo, Era uma igreja cheia de problemas, cheia de dificuldades, que o apóstolo Paulo teve que tratar determinadas coisas muito sérias e muito graves, mas ao mesmo tempo era uma igreja que tinha uma multiplicidade de dons para servir a Deus que chamava a atenção da generosidade de Deus para com esse povo. Era uma igreja abençoada. E Paulo vai dizer isso aqui na introdução do capítulo 1. Paulo vai dizer que louva a Deus pelo que Deus tem feito e dado àquele povo. E a gente, então, pode cair no erro de achar que a primeira carta de Paulo aos Coríntios é uma carta para resolver problema, é uma carta de mera disciplina e doutrina. A gente tem que levar em consideração o lastro da carta, o propósito de Paulo a ensinar e corrigir os irmãos. E o grande propósito dessa carta é trazer os irmãos à realidade do Evangelho, da cruz e da pessoa de Cristo. Tanto é que logo na introdução, Paulo cita o nome de Jesus 8 vezes. Jesus é citado 8 vezes, do verso 1 ao verso 8 do capítulo 1. Mas a gente chega já lá. Então, a gente tem que perceber que nessa carta, Jesus é o grande protagonista. E tudo aquilo que a igreja deve viver, deve reaprender
tudo aquilo que a igreja está sendo corrigida é porque a igreja ou se esqueceu ou se desviou dessa verdade. E aí, com grande temor, com grande amor pelo Senhor, o apóstolo Paulo traz a igreja, então, para Jesus de Nazaré, para a cruz e para todas as consequências dessa realidade. Essa carta, ela também é uma resposta a algumas questões trazidas pela própria igreja por meio de uma pessoa que é enviada e tem conversa com Paulo. A gente vai ver isso também no capítulo 1. Essa pessoa se chama Chloe, está lá no verso 11 do capítulo 1. Então, o apóstolo Paulo ele tem conhecimento dos problemas, das demandas que a igreja estava vivendo naquele momento, e ele escreve essa carta para ajudar os irmãos, não apenas nas respostas, mas para conduzi-los com o real interesse de que ele se colocasse diante de Cristo da forma correta. Vale a gente lembrar que Corinto era uma cidade importante por várias questões. Ela foi importante no mundo grego e agora ela era importante no mundo romano. Pastor, como assim? No mundo grego, a cidade de Corinto ela já era importante, mas quando os romanos chegam por ali, eles destroem aquela cidade. A cidade passa anos destruída e ela é reconstruída pelos romanos e passa a ser uma das grandes cidades também do Império. Aquela cidade, ela é importante pelo seu comércio, ela é importante pelos esportes que lá eram praticados, ela é importante pela a questão geográfica de onde ela estava localizada, ela é importante também pelas questões culturais, porque desde a época dos gregos, agora até a época dos romanos, era uma cidade que respirava cultura, intelectualidade. Era uma cidade que as pessoas elas gostavam de ouvir bons argumentos, novas filosofias. Elas apreciavam aquelas pessoas que chegavam com uma boa oratória, uma boa retórica e tinha algo novo para falar. Tanto é que era isso que fazia com que as pessoas saíssem de suas casas e fossem para as praças. Elas tinham prazer de ouvir um novo pensador, trazendo sua filosofia cheia daquilo que eles valorizavam. Então, era uma cidade bastante importante também do ponto de vista cultural e intelectual, mas o paganismo da cidade refletia em tudo. Era uma cidade extremamente pagã, politeísta, e que isso repercutia na sua moralidade. É por isso que a gente vai ver tantas distorções sendo corrigidas, porque a maioria dos crentes daquela cidade era composta de gentios convertidos. Existiam judeus convertidos? Muito provavelmente sim, mas a grande maioria dos crentes que se reuniam ali para louvar a Deus, eles eram de origem gentia e vinham com toda essa bagagem, com todo esse arcabouço e com todos os seus problemas. Dito isso, eu queria que os irmãos, então, fossem para o capítulo de número 1. E a gente vai lê-lo devagarzinho e a gente vai seguindo. O capítulo 1, dos versos de 1 a 9, o apóstolo Paulo diz assim: Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Corinto, em Cristo Jesus, e chamados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada por Ele em Cristo Jesus. Pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, isto é, em toda palavra e em todo conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual,
enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Ele os manterá firmes até o dia do fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Queridos, foi-me dado um tema, e o tema é a igreja local e a mobilização missionária. A igreja local e a mobilização missionária. Eu venho de uma igreja de tradição missionária. Eu passei 4 anos servindo a Igreja Evangélica Congregacional Pernambucana, numa época que a igreja florescia muito nesse quesito de missões. Né? A igreja ela se mobilizava, a igreja ela se organizava, todos os anos tinham conferências missionárias, e a igreja, ela, como um todo, abraçava a visão e ela se preparava para aquilo. E conviver com isso todos os anos me fez fazer algumas reflexões. E por isso, eu gostaria de compartilhar algumas coisas com os irmãos. A primeira delas é aquilo que Paulo vai ensinar do verso 1 ao verso 9 do capítulo 1 aqui de Coríntios. Paulo sabia quem era Jesus e o significado da cruz. Por que é que isso é importante, então, para o tema? Não há nenhuma possibilidade de mobilização missionária da forma correta sem que Jesus Cristo ele seja o centro de tudo. Não há a possibilidade de missões ser feita do jeito e na expectativa da Escritura sem que Jesus Cristo seja o centro. Ah, pastor, mas isso é óbvio. Isso é claro. Só que não. Por quê? Porque missões para algumas igrejas se tornam um ídolo. As igrejas, elas se organizam, elas se preparam, elas investem uma grande soma de recursos materiais, humanos e financeiros para que, então, se chegue ao período de missões e ao momento de uma grande conferência e todo mundo bate no peito e diz, olha como a nossa igreja é grande, como a gente faz a coisa maravilhosa, como foi tudo bonito. Mas muitas vezes isso só é o reflexo do exterior. Isso é o reflexo de uma vaidade, da manutenção de um status. Muitas vezes a igreja se mobiliza em missões não por Cristo, mas pela vaidade de dizer que é uma igreja missionária. Muitas vezes é a busca do nome. Afinal de contas, né, teve uma época, hoje está menos, pelo menos eu tenho visto que é menos, mas teve uma época que o tema missões ele foi gourmetizado. Posso usar esse nome? Né? Porque quando eu vou pegar as minhas filhas na escola, determinado dia da semana, quando a gente sai, tem uma pessoa com uma caixinha vendendo, vocês chamam Dudu, eu venho do Ceará, lá é Dindim, aqui é Dudu. Mas não é Dudu, é sacolé gourmet, né? A coisa é bonita, é perfumada, é preparada e o sabor é diferenciado. É diferente da minha época que era kisuke, né? Talvez você não pegou essa fase, mas na minha época, Dudu era feito com kisuke. Um negócio, um pacotinho desse tamanho que rendia 2 litros, né? E a gente era, né, feroz, porque a gente tomava aquele negócio todo dia e não tinha nada, né? Bem, missões também ela é gourmetizada. As igrejas elas gostam muitas vezes de ter os seus carimbos, mas na realidade aquilo não é feito por Cristo. Na realidade, há pouco engajamento posterior, há pouco engajamento no dia a dia, na dinâmica da vida da igreja. Há poucos trabalhando e muitos consumindo. E quando o apóstolo Paulo corrige os coríntios, aqui logo no começo da carta, ele vai nos mostrar, por meio da correção àquela igreja local, que sem Cristo a gente não é nada. A igreja era abençoada, ela era rica de bênçãos, era rica de dons, ela tinha de tudo, né? Não faltava nada. Já pensou? Que coisa linda? Não falta nada, vocês receberam de tudo, estão sendo preparados até a vinda daquele que há de vir. Que bênção! Mas Jesus Cristo ele é citado propositadamente por Paulo 8 vezes nessa introdução. Por quê?
Porque os coríntios estavam vivendo segundo um padrão cultural mundano e não segundo o padrão de Deus. E aqui, então, Jesus, ele é colocado como centro. A igreja tem ele como alicerce e é assim que deve ser. Os coríntios são o que são por consequência de Cristo e por consequência da cruz e devem servir do jeito correto porque ele é Senhor. Amém? Então, o apóstolo Paulo, ele vai dizer, Paulo chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, e chamados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada por Ele em Cristo Jesus. Pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, isto é, em toda palavra, em todo conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com o seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Tem um ditado nosso, popular, que diz assim, a boca fala do que o coração está cheio. Paulo disse, importa que ele cresça? Foi Paulo que disse isso? Estou pegando os irmãos, hein? Foi João. Mas Paulo disse, o viver é Cristo, o morrer é lucro. A vida de Paulo, ela era uma antes de Cristo e depois de Cristo. Paulo era zeloso pelas coisas de Deus, mas ele estava fazendo o que não devia fazer porque ele não sabia quem era Cristo. Cristo precisou chegar até ele e cegá-lo, para que cego ele enxergasse a realidade do plano cósmico de Deus. Que desde o Antigo Testamento Cristo já havia sido anunciado e que aquele Cristo que tinha sido executado pelos próprios judeus, pela covardia do Sinédrio, era aquele Messias esperado. E que esse Cristo, de fato, ele tinha ressuscitado, como as testemunhas estavam dizendo, e como estava sendo pregado por aquele grupo de seguidores. E a vida de Paulo muda completamente. Paulo, quando escreve aos Romanos, vai dizer assim, sou devedor. A perspectiva de Paulo é que Deus tinha dado a ele algo que ele não merecia e que ele tinha uma responsabilidade tão grande por entender a cruz, que ele fazia tudo o que ele podia fazer para que o nome de Cristo fosse anunciado, vivido e pregado por ele. Então, quando Paulo escuta o que está acontecendo, Paulo recebe então questionamentos e escuta o que está acontecendo dentro daquela igreja, a primeira coisa que Paulo faz é o quê? Colocar Cristo como centro. Sem Cristo, a igreja está perdida. Sem Cristo, a igreja ela é um clube social. Sem Cristo, a igreja ela é uma reunião administrativa. Sem Cristo, a igreja é uma agremiação por interesse. Mas a igreja é a união daqueles que foram resgatados pelo sangue do Cordeiro, aqueles que foram regenerados pelo sangue derramado na cruz. É a reunião daqueles que foram mortos e viveram por meio da ressurreição de Cristo Jesus. Amém? Amém. Então não existe mobilização missionária sem Cristo. A gente se mobiliza porque Cristo, ele nos resgatou, Cristo nos deu uma nova vida, Cristo nos deu um novo propósito e Cristo disse, vá e faça. É por isso, então, que a gente se mobiliza, porque no final das contas, a glória é dele, a glória é para ele e a gente só faz obedecer ao seu mandamento. Quer ser uma igreja missionária? Não pode tirar Cristo.
Não pode ser como uma das igrejas do Apocalipse que colocou Cristo para fora. E o texto vai dizer: eis que estou à porta e bato. Nós, pelo contrário, devemos ser como Paulo. Cristo está no centro do propósito da vida. Cristo é o tudo. Cristo está na ponta da língua. Cristo está em todas as atitudes. Tudo que Paulo faz é reflexo de Jesus e da cruz. Tudo que Paulo projeta, tudo que Paulo intenciona, tudo que Paulo fala diante de Deus em oração, é por conta dessa consequência, da consequência do encontro dele com Jesus. Qual é a maior preocupação de Paulo ao escrever essa carta? É correção? Também, mas a principal intenção de Paulo é que aquela igreja ela tenha então um verdadeiro entendimento de Jesus e se curve diante dele como Senhor. Porque sem isso, a igreja é vazia, fadada ao fracasso. A obra de Jesus era a maior preocupação. Sem Jesus, nada do que Paulo dissesse ou fizesse teria sentido, assim como sem Jesus, nada do que a igreja falasse ou fizesse teria sentido. Então, para ter sentido a mobilização missionária, a gente precisa de quê? Resgatar o Jesus, voltar para Jesus, entender quem é Jesus na nossa vida, entender quem é a cruz na nossa vida, entender o que é a ressurreição de Jesus na nossa vida. Muitos de nós estamos vivendo de uma forma muito acelerada. Nós estamos vivendo, cada dia a luta diária e a gente vai se desprendendo da realidade do Evangelho. Cristo ele passa a ser um acessório, algo secundário, mas nós devemos resgatar Jesus. Tudo o que a gente faz tem que ter sentido em Jesus. O marido que eu sou, o pai que eu sou, o trabalhador que eu sou, o cidadão que eu sou, tudo é consequência desse fato. O crente que eu sou é consequência desse fato. Então nós devemos resgatar o Jesus de Paulo, porque o Jesus de Paulo é o nosso Jesus. Amém? Paulo queria que eles entendessem que eles haviam sido alcançados pelo movimento do amor de Deus, do único Deus verdadeiro, cuja obra em favor do mundo era agora revelada na pessoa de seu Filho, de Jesus. Jesus, portanto, está no centro. Por que é que Paulo queria isso? A gente vai ver que Paulo vai, então, entrar em combate com a sabedoria dos coríntios. Vai dizer, olha, a sabedoria de vocês é apegada a coisas mundanas. A verdadeira sabedoria de Deus é Cristo. É a cruz, por isso que é loucura. Paulo vai já entrar e tratar disso. Por quê? Porque ele tinha o discernimento daquilo que a Bíblia falava. Deus, ele preparou o plano da salvação que culminou em Cristo, que resgatou a todos eles e que deu um novo propósito, sentido e significado para que eles continuassem a obra. Então, queridos, 125 anos, amém. A gente bate no peito dizendo assim, até aqui nos acompanhou ao Senhor, mas tem que ser sem vaidade, e a gente tem que dizer assim, miserável homem que sou, e Jesus Cristo vem cá, porque a gente só vive contigo. Viver mais 125 anos sem Cristo não é nada. Viver mais 125 anos distante dessa realidade não é nada, mas viver mais 125 anos com essa realidade como centro é tudo. Porque traz glória a Deus e o respeito àquilo que foi feito na cruz do Calvário. Amém? A marca distintiva do cristão é chamar por ele, esse Jesus. Afinal de contas, a gente ora em nome de Jesus. A gente tem acesso ao Pai por meio de quem? Jesus. A gente recebe a graça pela fé por meio de quem? Jesus. Jesus é a marca distintiva de quem somos nós. Então, vamos nos organizar de forma a gente se mobilizar para missões da forma correta. Jesus é o nosso distintivo. Ele é o nosso propósito. Ele é o nosso centro. Ele é o nosso tudo. Amém? Paulo continua o texto, dos versos 10 a 17. Paulo diz assim: irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam,
para que não haja divisões entre vocês. Antes, que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloe de que há divisões entre vocês. Com isso, quero dizer que alguns de vocês afirmam: eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Pedro, ou ainda eu sou de Cristo. Bem, se você já estudou em algum momento da vida sobre a carta de Corinto, a primeira coisa que é tratada é a questão das divisões. E as divisões da igreja, elas são uma consequência da dinâmica cultural da cidade de Corinto. A cidade de Corinto, ela adorava as celebridades, os grandes pensadores, os grandes filósofos. Eles também tinham seus discípulos. Então, as pessoas, elas batiam no peito com orgulho, dizendo assim: eu sou discípulo do filósofo tal, eu sigo o pensamento do filósofo tal. Essa divisão da igreja é o reflexo desse pensamento mundano. Por quê? Porque eles trazem, então, a sua formação cultural, eles se afastam do propósito que é Jesus e da nova vida, e eles, então, vão aplicar na vida da igreja a mesma coisa que eles viviam na vida pregressa. O que é? Alguns vão dizer assim: não, olha, Paulo, eu gosto do jeito de Paulo falar, eu gosto da sua dinâmica e do seu conteúdo, então eu sou um discípulo de Paulo. E um grupo dizia: olha, eu sou de Paulo. Outro tinha tido contato com Apolo, outro grande pregador e expositor da Escritura, que passa um tempo na cidade de Corinto, ajudando aquela igreja, está lá registrado também em Atos Apóstolos. E o grupo vai dizer assim: não, eu prefiro o jeito que Apolo fala, ele é mais rebuscado, ele tem mais intensidade, ele tem mais presença, eu sou de Apolo. Nós não sabemos como é que Pedro aparece aqui, mas tem um grupo de Pedro. O grupo que diz assim, muito provavelmente, alguns comentaristas dizem que muito provavelmente são os mais próximos do judaísmo, ou os judeus convertidos, algo do tipo. Eles vão dizer assim: não, eu prefiro o pensamento de Pedro, porque Pedro foi testemunho ocular de Jesus, e Pedro isso e Pedro aquilo, então eu sou de Pedro. E tem outros que são os melhores dos melhores, porque eles não querem ser de Paulo, nem de Pedro, nem de Apolo, eles são de Jesus. Aquela galera que não anda, flutua, né? Aquela galera que se basta, né? Então, por que é que há divisões na igreja? Claro que a divisão é falta de maturidade, revela muitas outras coisas, evidencia muitas outras coisas que eu não vou gastar tempo aqui hoje, porque provavelmente os irmãos já escutaram em algum momento da vida. Mas isso é reflexo da dinâmica da cidade. Era assim que a cidade vivia, da forma mundana. Quando chegava um pensador novo, todo mundo ia para a praça. Se o camarada tivesse boa retórica, boa oratória, às vezes não importava nem se o que ele falava era verdade, ele era apenas um sofista, mas se ele arrebatasse o coração das multidões, ele teria discípulos e as pessoas se alegrariam dizendo: eu sou dele. Qual é a segunda coisa que a gente vai aprender, irmãos, para fazer uma boa mobilização missionária? Primeiro, Jesus é o centro, ele é inegociável, ele tem que estar lá, ele dá sentido e traz sentido a tudo. A segunda coisa é que é só ele que importa. Paulo vai dizer para os coríntios, na sequência do texto que a gente vai ler, que não importa quem é Apolo, não importa quem é Pedro, não importa quem é Paulo, importa quem é Jesus. É claro que há importância no mensageiro, mas o mensageiro nunca é mais importante do que seu mestre. Nunca é mais importante do que a própria mensagem. O mensageiro, ele pode ser lembrado. A gente lembra. Eu lembro dos grandes momentos em que Deus falou ao meu coração. Eu tenho os meus mensageiros preferidos. A gente tem, mas a gente sabe que o mensageiro é um servo. Ele não tem mensagem sem Cristo, ele não tem poder sem o Espírito, ele não tem capacidade que não foi dada por Deus. E apesar da gente admirar, a gente sabe que tudo isso é fruto da graça. E Cristo é a evidência, mais uma vez, só Jesus importa. Quando eu era seminarista, e eu lembro, eu vim do Ceará, tem uma história lá no Ceará, de um camarada
que ele era de uma igrejinha pequenininha e começou a ser reconhecido como um bom pregador e a ter reputação. E, em determinado momento, uma grande igreja chamou ele para participar do seu momento de celebração de culto de aniversário. E ele, então, se preparou e ele foi para aquela igreja. E o púlpito era construído de uma forma que o próprio púlpito ficasse evidenciado, né? O mensageiro, ele subia pela lateral uma escada até o púlpito para que o mensageiro ficasse mais evidente e a palavra fosse mais ouvida, lembrando também da centralidade da pregação do culto. E disse que ele ficou lá sentadinho com os pastores e quando chamaram o nome dele, ele pegou a sua Bíblia e ele então foi todo posudo, subindo a escada, e ele chegou lá no púlpito todo posudo, e ele começou a falar e começou a gaguejar, e naquele dia não saiu nada. E diz os relatos que ele desceu o púlpito com sua Bíbliazinha no braço, humilhado, com a cabecinha baixa, com cara de quem queria se esconder e chorar. No final de toda a celebração, ele estava sentado num canto e um pastor antigo, já com muito tempo no evangelho, chegou para ele para consolá-lo. Meu filho, por que é que você está assim? Disse, não, porque hoje deu tudo errado. Eu não sei o que aconteceu. E o pastor antigo disse assim, se você tivesse subido como você desceu, você tinha descido como você subiu. O que importa é Jesus. A gente vai lembrar do mensageiro, a gente lembra. Mas a gente lembra da mensagem. Né? Ontem foi engraçado. O quarteto estava aqui, e aí teve um momento que eles viraram para trás, viram o pastor Alexandre aqui e disseram, olha, a gente foi um dia num lugar que esse pastor estava, ele trouxe uma mensagem que até hoje, né, ele lembra do pregador? Lembra. Mas é a mensagem que faz a repercussão. É a mensagem que traz o crescimento. É a mensagem que traz o quebrantamento. É a mensagem que muda a vida. Porque a mensagem vem de Jesus. Então o que é que importa? Jesus. É por isso que a gente deve dizer, igual o João Batista, importa que ele cresça e que eu diminua. E o meu sucesso na proclamação do Evangelho deve me trazer humildade e não orgulho, por eu entender que eu só faço o que faço, só digo o que eu digo, pelo fruto da graça de Deus. Amém? E Paulo continua dizendo, acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Cristo e Gaio. De modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Por que é que Paulo diz isso? Dou graças a Deus que não batizei ninguém. Para ninguém dizer assim, eu sou de Paulo. O batismo tinha, né, aquele sentido de mostrar publicamente que a identidade tinha mudado. Eu era devoto de tal Deus, agora eu sou devoto do Deus de Israel. Eu vivia de determinado jeito, agora eu vivo uma nova vida nesse Cristo Jesus que morreu na cruz e ressuscitou. E Paulo está dizendo, olha, eu dou graças a Deus, porque a bagunça ia tão grande, senão ia ter um grupo maior dizendo assim, eu sou de Paulo. E Paulo continua, pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho. Né? Muita gente entende mal esse texto, porque não entendeu isso. O grande propósito de Paulo era que Cristo fosse evidenciado. Aí Paulo vai dizer, não porém com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Aí Paulo está se preparando para trazer a lapada. Paulo está se preparando para trazer a lapada. Porque esse é o grande problema do final do capítulo 1 e do capítulo 2 de 1. Assim, quando ele diz, quando estive entre vocês, não foi com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas demonstração do poder de Deus. Há um choque aqui. Uma sabedoria vigente, uma sabedoria mundana, que também era trazida pela bagagem cultural dos coríntios. Os coríntios, eles valorizavam o grande pensador, o orador, aquele que dominava as técnicas da retórica, da oratória, que tinha boa presença,
boa postura. Paulo vai ser criticado na segunda carta, né? Ele nos informa sobre isso, que os irmãos de Corinto vão dizer que a presença dele não é nada, né? E eu tinha um professor no seminário que sempre falava de Paulo, ele mudava de voz. Ele dizia assim, ó, Paulo, né? Para lembrar para todos os seminaristas que a gente não era nada, né? Paulo, diante daquele público, daquela audiência, não cedeu à tentação de dar a eles o que eles esperavam, de dar a eles o que eles queriam. Porque Paulo, como a gente sabe, tinha todas as capacidades para citar os filósofos, como ele fez em outro lugar. Ele tinha toda a capacidade para estruturar-se e para apresentar-se de uma forma diferente. Afinal de contas, ele fez de fraco para ganhar os fracos, de tolo para ganhar os tolos, de sábio para ganhar os sábios, né? Mas aqui, Paulo não dá o que eles esperam. Paulo não chega com palavra rebuscada de sabedoria humana. Paulo não se apoia na oratória e na retórica. Qual é o discurso de Paulo diante dos coríntios? A cruz de Cristo. Que para eles era uma loucura. Por quê? Porque, como eu já disse, a maioria era de gentil convertido, era uma cidade agora cosmopolita romana, e a crucificação para os romanos e para aquele povo era algo hediondo para criminosos de última estirpe e que não deveria ser mencionado nem nas casas dos romanos. Um cidadão romano, ele não queria nem falar sobre crucificação, porque crucificação era apenas para criminosos de alta periculosidade, rebeldes, transgressores e gente que não prestava. Então, qual é a pregação de Paulo diante desse povo? Ele não chega na praça para citar filósofo, ele não chega na praça para impor a voz. Vejam só, né? Na época que eu era seminarista, eu achava engraçado, porque naquela época, né, eu ainda escutava muita rádio e as igrejas de teologia e prosperidade estavam comprando muito tempo de rádio. Você mudava o canal, se tivesse alguém da teologia e prosperidade pregando, parecia a mesma pessoa. Era o mesmo timbre de voz, a mesma impostação, era a mesma ênfase, era o mesmo jeito, era o mesmo pensamento. Tudo era montadinho. Paulo diz assim, olha, comigo não é assim. E Paulo decide isso de forma deliberada, como a gente vai ver isso à noite. Paulo decidiu, eu não vou dar o que eles esperam, o que eles desejam. Eu vou chegar diante de vocês e vou falar sobre a cruz. Porque é a cruz que tem que produzir os efeitos. É Cristo que tem que produzir os efeitos no coração de vocês. Não a sabedoria humana. Não palavras rebuscadas. Já pensou, irmãos? Mas para pregar o evangelho, não porém com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Mas para nós que estamos sendo salvos é o quê? O poder de Deus. Então, enquanto os coríntios esperavam metodologia, estilo, métrica, conteúdo, Paulo se apega a quê? A cruz. Por quê? Porque só Jesus importa. Senão a fé dele seria distorcida. Senão a vida dele seria distorcida diante de Deus. Qual é a terceira coisa que nós precisamos aprender juntos para a gente ter uma boa mobilização missionária? Para Paulo só tem uma mensagem que é a mensagem relevante. Qual é a mensagem? A mensagem da cruz. Queridos, nós vivemos numa época que a gente tem que lidar com todas as expectativas das pessoas diante das redes sociais. E muitos crentes têm a tentação de fazerem um personagem, de se venderem como um produto. Muita gente está tentando adequar a mensagem para as ideologias e para aqueles que têm expectativa do politicamente correto. Ah, não, eu não posso mais falar sobre pecado, porque senão fulano de tal ele vai se ofender.
Eu não posso mais falar sobre gênero, porque senão as pessoas vão se ofender. Eu não posso mais falar sobre casamento à luz da Escritura, senão as pessoas vão se ofender. Eu não posso falar mais sobre criação de filhos do jeito da Escritura, porque senão as pessoas vão se ofender. Eu não posso mais falar sobre homens e mulheres dentro dos seus papéis no casamento, porque senão as pessoas vão se ofender. Tem muita gente articulando suas mensagens, medindo suas mensagens, ajustando suas mensagens para as expectativas sociais. Porque esse, hoje em dia, é o padrão e a demanda do mundo. Jesus é irrelevante. Jesus é irrelevante, Deus é irrelevante, a palavra de Cristo é irrelevante se ela for de encontro à minha expectativa, ao meu empoderamento, à minha autonomia, à minha independência. Se a palavra questionar o meu querer, a minha felicidade, o meu propósito, isso aí não serve para mim. E a palavra de Deus tem sido esvaziada e os púlpitos têm sido enfraquecidos. Só existe mobilização missionária, irmãos, quando a mensagem, ela é a mensagem da cruz. Doa a quem doer. Ah, não quer não, querido? É a mensagem que eu tenho para você. Eu tenho que dizer que nem Pedro. Olha, eu sei que sua expectativa é de ganhar uma moedinha aqui, eu não tenho moedinha não. Nem prata, nem ouro eu tenho para te dar. Mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. A nossa vida tem que ser assim, olha, eu não tenho o que você quer, mas eu tenho o que você precisa. Essa é a mensagem. E ela continua sendo loucura. Ela continua sendo loucura. Ela foi loucura no passado, ela é loucura no presente. Porque a gente ainda fala de um Jesus de Nazaré que foi morto numa cruz e que ressuscitou ao terceiro dia. É Ele quem dá sentido para a nossa vida, é Ele que nos deu nova vida, é Ele que nos redimiu, que nos justificou, que nos remiu, é Ele que é o nosso propiciador, é Ele que nos deu tudo que nós temos diante de Deus, Ele é o sentido da nossa vida, é o motivo da nossa esperança, é a razão da nossa felicidade. É por isso que a gente abriu mão de tanta coisa. Por quê? Por Ele. Porque o modo que a gente vivia não é compatível às suas expectativas. E a gente ama Ele quando ama a sua palavra, a gente ama Ele quando ama a sua lei. A gente ama a sua mensagem não porque ela é bonita, mas porque ela é necessária. Quando eu digo assim para minha filha, você está mentindo? Não, papai. Você acha bonita a mentira? A mentira é feia para quem crê em Cristo. A mentira é feia para quem crê em Cristo. Para quem sabe que mentira é pecado. A mentira, ela traz culpa, ela traz vergonha para quem sabe o que é a santidade de Deus. Mas para quem não está nem aí, isso é loucura. Tu vai deixar de mentir. A mentira traz tantas oportunidades, abre tantas portas. Para que viver uma vida de verdade? A mensagem está sendo distorcida, adequada. Então tem a mensagem dos crentes para as feministas, a mensagem dos crentes para o pessoal da esquerda, da direita, tem a mensagem dos crentes para... Tem mensagem de crente para tudo, porque hoje em dia a mensagem está sendo adequada. Mas segundo Paulo, só existe uma mensagem que nunca deve ser esquecida nem negligenciada, que é a mensagem da cruz, e que ela faz toda a diferença, e os coríntios só são o que são, só têm o que têm, só são ricos por conta dela. Mas na frente a gente vai ver que tem um pessoal de Corinto que é cheio da grana, que quando vai para o momento da ceia, que lá era feita de uma forma diferente, um grande jantar de comunhão, eles não estavam nem aí para o pobre, eles comiam tudo. Qual a diferença de Cristo para esse povo? Por isso que no começo Paulo está trazendo eles, olha, só há uma mensagem que é relevante, não é a retórica, porque a retórica vai fazer com que as pessoas se baseiem na aparência, não é uma mensagem preparada para entreter, não é uma mensagem que deve ser bonitinha aos nossos ouvidos.
A mensagem tem um conteúdo só. É a mensagem de Cristo. Qual é a mensagem de Paulo? Jesus de Nazaré, crucificado pelos romanos, mas ressuscitado entre os mortos por Deus, e agora Senhor do mundo, chama as pessoas ao arrependimento dos seus pecados e à obediência a Ele. Já pensou, irmãos? Aí o povo olhava para Paulo e dizia assim, essa mensagem de Paulo é fraca. A gente prefere a de Apolo, de Pedro, de Cristo. Isso aí a gente não quer, não. A presença desse homem chega aqui perto da gente. Que homem michuruca é esse? Né? A roupinha dele puída, a gente quer um camarada aqui. Na época que Collor foi presidente, meu tio, ele era genro do prefeito de Juazeiro do Norte, no Ceará. E eu não sei, os mais novos não vai fazer sentido nenhum, mas os mais velhos vão lembrar que a presença de Collor chamava atenção. O jeito que ele falava chamava atenção. O discurso dele foi preparado para arrebatar o coração. E meu tio disse que foi ele e uma comitiva para pegá-lo no avião no aeroporto de Juazeiro do Norte. Na Juazeiro do Norte tem aeroporto, viu? Se você não sabe, pequenininho, mas tem, né? E aí pegaram o Collor no aeroporto, botaram dentro de um carro e começaram a se dirigir para a reunião na prefeitura e tinha tanta gente esperando por esse camarada que ficou um engarrafamento tremendo. E disse que o Collor abriu a porta do carro, tirou o paletó, tirou a gravata, arregaçou as mangas e foi correndo de onde estava até a prefeitura. Quando chegou na prefeitura, usou aquele discurso que ele tinha e o povo dizia: porque o povo ama a retórica, a oratória, a presença, a forma mais que o conteúdo. Mas se tem um personagem que eu admiro na Escritura é João Batista. João Batista era um camarada que não chamava a atenção de ninguém, que vestia uma roupa esquisita, que tinha um cabelo por pentear, uma barba por fazer, e que tinha um discurso louco. Arrependam-se. Arrependam-se, porque o juízo está próximo. E hoje, irmãos, Paulo nos lembra que a gente precisa muito mais dos João Batistas do que dos Collors da vida. A igreja vai crescer em missões e se mobilizar da forma correta se a mensagem não for negligenciada, diluída e nem vendida. Amém? Talvez a igreja não tenha ibope. Talvez o mensageiro não receba as honras. Mas ele estará glorificando o nome do seu Senhor, cumprindo o propósito que ele foi chamado. Para a gente caminhar para o fim, verso 26 ao verso 31, a palavra diz o seguinte: irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios. E escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que não é nada para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isso é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Paulo está destruindo o entendimento de sabedoria dos coríntios e Paulo está destruindo o entendimento de quem é forte. Forte, para os coríntios, era o camarada bonitão, o que chamava atenção, o que falava bem. E Paulo está dizendo, olha, vocês só são alguma coisa porque Deus os chamou em Cristo Jesus. Vocês acham que são alguém? Vocês não são ninguém. Porque quem faz alguém
é Deus por meio de Jesus. Queridos, é o próprio Paulo que vai dizer, olha, considero tudo como perda. Ele vai lembrar da sua criação, da sua formação, do seu status. E vai dizer que Cristo ressignificou tudo. Ele achava que era alguém, fariseu, judeu, fariseu de fariseus, zeloso sobre a lei, perseguidor da igreja. Mas Jesus disse que ele não era ninguém. E quando Jesus o alcança, Jesus o faz alguém. Esse daí vai sofrer. Vai ser usado para alcançar aqueles a quem Deus quer. Vai sofrer, mas vai brilhar. Amém? Então, a última coisa que a gente tem que saber para fazer uma boa mobilização missionária é que para Paulo a glória é apenas do Senhor Jesus. Paulo não queria que ninguém batesse nas suas costas dizendo assim, tu és o cara. Paulo queria que as pessoas olhassem para Cristo e entendessem que elas podem ser alguém em Cristo. Que é Cristo que traz novidade de vida, que reconduz o casamento falido, que dá novo sentido àquele que não tem esperança, àquele que não tem vontade de viver, àquele que tem vontade de morrer. Paulo está dizendo que é Cristo que traz alegria para aquele que perdeu a alegria, que traz o brilho nos olhos para aquele que está vivendo de forma mecânica. Paulo está dizendo que é Cristo que faz com que o nosso coração fique em paz, ainda que o mundo ele seja agitado e tenha toda a insegurança e a loucura que só tem nele. É Cristo que nos torna alguém. Quando a gente abre a carta aos Hebreus, no capítulo 11, a gente vai ler aquilo que a gente chama de a galeria da fé, dos heróis da fé. Você queria ser um herói da fé? Não precisa levantar o braço, não. Você queria ser um herói da fé? Lá vai dizer que foram cerrados ao meio, foram executados, foram apedrejados, foram mortos, foram não sei o quê. Você quer ser um herói da fé? Levanta a mão! Né? Mas a Bíblia está dizendo que todos eles fizeram o que fizeram e morreram do jeito que morreram, porque a mensagem tinha sentido, porque Deus era o Senhor e eles estavam cumprindo um propósito que eles acreditaram e receberam pela fé. E aqueles ninguém estão registrados lá, porque para Deus eles são alguém. O mundo não lembra de nenhum deles, mas Deus não se esquece de nenhum dos seus. Amém, queridos? A gente vive num culto à fama. O seu alguém é o desejo. Tanto é que muitas vezes quando você posta nas redes sociais, o seu desejo não é de propagar alguma coisa, mas é de ser curtido. A gente vê isso aí. Virou uma febre. A gente pode usar as redes sociais de forma boa para o Senhor? Com certeza. Com o mesmo alicerce que a gente está vendo aqui. Mas não é a rede social que nos vai tornar ser alguém. Não é o número de seguidores. Não é o prestígio que ela me traz. É ser alcançado pelo Senhor. É saber que Ele está comigo todos os dias. É saber que eu tenho livre acesso ao Pai por meio dele. É saber que toda essa luta só tem sentido nele. E que eu sou peregrino nessa terra, aguardando a grande vinda do Senhor. É saber que um dia, de fato, toda lágrima, ela deixará de existir. É saber que, de fato, na consumação, nós estaremos com Ele para sempre. Então, queridos, é o Evangelho que faz diferença. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é,
para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele, que vocês estão em Cristo. O que é que o Paulo está dizendo? Não foi a filosofia, não foi a retórica, não foi a oratória que fez com que vocês se aproximassem de Cristo. Foi a iniciativa de Deus, dessa mensagem louca. Se não fosse isso, vocês estariam perdidos nos seus delitos e pecados. Foi Deus que chamou a atenção de vocês por meio dessa louca mensagem. E é por meio de Cristo que tudo se fez novo. É, porém, por iniciativa dele, que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. É por isso que o apóstolo vai dizer no capítulo 2, nos versos 1 e 2, eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria, para lhes proclamar o mistério de Deus. Qual é o mistério de Deus? A cruz revelada em Cristo Jesus. O que é que Cristo revela por meio da morte na cruz? Os irmãos querem servir ao Senhor, querem se mobilizar e se organizar melhor. Claro que a gente precisa, então, buscar os meios para isso. Entender o sentido de missões, como se organizar administrativamente melhor para isso. A gente deve, ser um corpo unido com um só propósito, de que a mensagem seja proclamada, de que o evangelho seja claramente dito, a fim de que por meio da graça de Deus sejam salvos aqueles que são dele. Mas a gente não pode esquecer, irmãos, que tudo isso é consequência dos 4 pontos que nós vimos essa manhã. Amém? Amém. Cristo é tudo. A mensagem é apenas uma. A glória é apenas dele. E nós devemos segui-lo com alegria. Se assim for, quando a gente sair para anunciar a palavra, o Senhor será glorificado. A mensagem será correta e alcançará aqueles a quem Deus quer, para o louvor da sua glória. E a loucura da pregação será vista como sabedoria de Deus. E Cristo transformará os ninguém em alguém para o louvor da sua glória. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos orar? Louvado seja o teu nome, Senhor, porque a tua palavra é maravilhosa e nos ensina o caminho que devemos andar. Que nosso Senhor Jesus Cristo nos dê sentido e significado. Que a sua mensagem, Senhor, sempre seja não apenas guardada, mas cuidadosamente zelada e proclamada por cada um de nós. E que a intenção dessa igreja de ser mais útil, de ser mais frutífera, de se organizar cada vez melhor para o serviço da tua glória, seja feita no santo alicerce, para que todo fruto glorifique o teu nome. E que assim seja, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos.